O espaço atribuído a esta série, ainda que amplo, não é suficientemente para abranger uma quantidade de mulheres que, a vários títulos, mereciam ser aqui recordadas. Sou assim forçada a escolher, e é o que acontece com este programa, que me põe um dilema: a quem nele dar a primazia? À britânica Filipa de Lencastre ou à portuguesíssima Dona Leonor, fundadora das Misericórdias e promotora de outras obras notáveis? Como se verá, não pude deixar de escolher aquela que, no dizer de um dos seus cronistas, entre as rainhas, só ela soube ser humana e não fantasma. Impossível, porém, esquecer aquela que se engrandeceu como mãe da chamada ínclita geração, Filipa de Lencastre. Filha de João de Gaunt, duque de Lencastre, que pretendia o trono de Castela, veio ela de Inglaterra para casar com Dom João I. Por esse casamento, comprometia-se o rei português a apoiar as ambições do sogro, com quem, no decorrer desses tratos, se encontrou num banquete que esta tapeçaria da manufatura de Porto Alegre Gui Fino trasladou de uma gravura do século XV. Mas parece que a severa inglesa não seduziu logo o temperamento latino de Dom João I, que, com a desculpa de pedir licença a Roma para casar, pois era cavaleiro professo da Ordem de Viz, ia adiando o casamento. Mas o duque inglês não esteve pelos ajustes. Mandou a filha para o Porto, onde estava o rei, e em 2 de novembro de 1387 realizou-se o casamento na sé do Porto, seguido de retumbantes festejos. Se não foram auspiciosos os princípios desse casamento, passado pouco tempo, Dona Filipa dominava o rei e a corte, impondo um puritanismo que caía bem numa atmosfera moral de reação contra a permissividade da dinastia anterior. Mas qual a influência de Filipa de Lencastre nessa viragem da sociedade portuguesa? É-lhe atribuída a britanização dos costumes, mas recorde-se que já Leonor Teles troçava dos fidalgos que não tinham educação inglesa. É certo que Filipa de Lencastre se rodeava de clérigos, funcionários e cortesãos do seu país, mas a este ligavam-nos contactos estabelecidos pelo comércio marítimo e o anticastelhanismo, que nos levava a emparceirar com a Inglaterra contra Castela. Mas a sua marca deixou a Filipa de Lencastre no culto da família, na prática das virtudes domésticas. Essa marca está impressa no Paço de Sintra, tendo talvez como núcleo primitivo a residência dos Valis de Sintra e depois um castelo-moradia levantado por Dom Dinis. Foi Dom João I que, fazendo dessa residência o seu poiso preferido, a mandou ampliar num estilo gótico mudéjar, erguendo este belo monumento civil, mais tarde enriquecido com obras e decorações introduzidas por Dom Manuel. Neste palácio surpreende-nos a monumentalidade da cozinha, grandiosa demais para as dimensões da residência. Segundo o investigador inglês Roche, no seu estudo de Filipa, teria sido a rainha que se interessava muito pela culinária quem a desenhou segundo um modelo inglês de que copiou as enormes chaminés cônicas sob as quais se assavam bois em grandes espetos. Também a capela foi dotada de um espaço
e de decorações que, no conjunto da construção joanina, a distinguem, assinalando a extrema devoção de Dona Filipa. Tanto mais que é sabido ter sido este paço apanágio das rainhas. E neste conjunto, devoção e cozinha, temos as duas facetas das virtudes domésticas e do fundamento religioso do culto da família de que Dona Filipa se fez exemplo. No leal conselheiro Dom Duarte, um dos ilustres filhos de Dona Filipa, que nesse seu livro se confessa muito ligado à mãe, ao ponto de ter sofrido com a morte dela um choque que psicologicamente o alterou, modificando o seu comportamento, diz que passaram de 100 as mulheres casadas pelos senhores seus pais e que nenhuma delas faleceu em guardar a honra do marido. De facto, a velha lei de Afonso II, que estabelecia o casamento por livre vontade, desaparecia sob uma avalanche de casamentos impostos pelas novas regras morais. Acabavam-se os adultérios, as mancebias, os fidalgos deixavam de jogar, de beber desordenadamente, eram encaminhados para rezas e jejuns. Graças à rainha desapareciam todas as ruindades que se usavam nesta terra. Assim se exprime também Dom Duarte, num sumário que deu a Frei Fernando de Arroteia para este seu pregador fazer a oração fúnebre nas exéquias de Dom João I. Pois foi neste palácio que essa rainha, instauradora da moralização dos costumes, foi chocada por uma transgressão amorosa do seu próprio marido, que teve como cenário esta Sala das Pegas. Nem tudo eram rigores no paço. Dom João apreciava folguetes, o considerava bom remédio para o cansaço do entendimento. Isto nos diz no seu livro da Montaria. Num desses desafogos, o rei beijava furtivamente uma dama. A rainha surpreende-o, lança-lhe um olhar acusador e grave. Enfiado, o rei titubeou. Foi por bem. As damas da corte palraram como pegas, bufando da desculpa régia, que se lê no listel branco que as pegas seguram no bico, neste lindo teto que o rei mandou pintar para castigar a coscovilhice dessas damas. Tal é o episódio que Garrett poetizou no Romanceiro. Foi por bem, lhe disse o rei, seu acordo recobrando. Foi por bem, repete, a pega em torno voando. Por bem, grás na tonta, de má malícia cuidando, com a chocalheira da língua, andar o caso enredando. Em 1415, deu-se neste palácio um acontecimento muito importante que marca o começo da política de expansão marítima. A já planeada expedição de Ceuta é finalmente aqui decidida. Foi num dos momentos dos preparativos dessa empresa marroquina que Dona Filipa teve oportunidade de manifestar o caráter espartano da educação que dava aos filhos. O diálogo que nos é transmitido pelo cronista Gomes Yanes de Zurara poderá ter decorrido nesta câmara, a pequena sala das sereias, onde, ao que me informam, Dom João terá dormido durante as obras que aqui realizou. Senhor? Quero pedir-vos uma coisa que é contrária ao que as mães desejam para os filhos. Arredam-nos elas de trabalhos e perigos. Outra atenção é a minha, que os quero ver arredados de jogos e folganças, preferindo sabê-los metidos em trabalhos e perigos. Encaminhai-os de forma a exercitarem as suas forças
e aprovarem as suas virtudes na expedição que se prepara. Senhora, grande alegria me dais com esse pedido, mas permiti que vos faça um outro. É meu desejo acompanhar vossos filhos, para ser companheiro deles nos perigos que vão correr. Na vossa idade, mais vos convém despender os anos que vos restam em corrigimento do vosso reino e emenda dos vossos pecados. Que já muitos homens matei em guerra, e nada melhor posso fazer ao serviço de Deus do que matar outros tantos infiéis. Apraz-me que em tal propósito vos ponha o serviço do Senhor, pois não posso ser contrária a nenhuma coisa que ao seu serviço seja feita. A vossa devoção e a vossa vontade serão meus guias. São conhecidos os frutos da educação que Dona Filipa deu aos filhos, nomeadamente aos que formam a famosa trilogia da ínclita geração. Dom Duarte, sucessor do pai no trono, invulgarmente culto para a época, que nos dois livros que nos deixou, o livro de ensinança de bem cavalgar toda a cela e leal conselheiro, manifesta o culto das virtudes que a mãe lhe infundiu. Dom Pedro, admirável pioneiro do nosso humanismo, que no seu governo, por menoridade do sobrinho, aplicou princípios e leis que modernizaram a monarquia em Portugal, empresa que sucumbiu com a sua trágica morte em Alfarrobeira. Dom Henrique, que também herdou a inflexibilidade no querer e o fanatismo nas ideias grandiosas que germinaram nos descobrimentos. Escolhendo Sagres como lugar privilegiado para a saída das caravelas em demanda das costas de África, aí, numa solidão criadora, perscrutou o infante nas ondas o caminho que, desafiando medos e mitos, iria acrescentar o mundo. Atacada pela peste, Dona Filipa morreu em 19 de julho de 1415. O último ato desta mãe espartana foi entregar a Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique as espadas que mandara fazer para eles serem armados pelo pai quando embarcassem para Ceuta, o que fez com virtuosas recomendações. E tal como em vida ciosa dos laços familiares, ei-la sepultada na batalha, junto do marido e dos filhos. Mesmo Dom Fernando, o infante que na empresa desastrosa de Tânger ficou como refém da restituição de Ceuta aos mouros, compromisso que seus irmãos Dom Duarte e Dom Henrique não souberam honrar, abandonando o infeliz ao cativeiro, onde morreu como mártir. Mas de outra altíssima figura da prole de Dona Filipa e de Dom João I, pouco ou nada se fala. Nem mesmo Oliveira Martins, que, imbuído do patrismo burguês do século XIX, só lhe concede mínimas referências no seu livro Os Filhos de Dom João I. Essa figura era uma mulher, Dona Isabel, que casou com Filipe, o bom duque de Borgonha. Vingou, porém, o grande historiador francês Michelet, que a faz ingressar na Galeria dos Reis de Saias. Essa mulher extraordinária, identificada sob reserva por
Estudiosos dos painéis das janelas verdes com esta senhora idosa em traje de freira representou um grande papel na história da Europa. Encarregada por seu marido de resolver questões políticas de grande importância de que ele, em idade avançada, não se podia ocupar, é ela quem assume esse papel em difíceis negociações diplomáticas. Vários tratados e vitórias obteve Isabel de Portugal, que, neste retrato de Petrus Christus, discípulo de Van Eyck, que também a pintou, figura sob a proteção da sua padroeira Santa Isabel da Hungria. Uma dessas vitórias foi a libertação do Duque de Orleans, aprisionado pelos ingleses na Batalha de Azincourt, e é ela ainda quem exorta os príncipes cristãos a recuperarem Constantinopla, que estava em posse dos turcos. Muitos outros méritos teve essa portuguesa célebre na Europa, de quem o seu filho Carlos, o Temerário, último Duque de Borgonha, tanto se orgulhava ao ponto de desdenhar a ascendência paterna, dizendo: nós, os portugueses. E desses méritos cabe destacar que é à sua ação diplomática que se deve o estabelecimento de colonos flamengos nos Açores. Mas quem? De entre os panegiristas da ínclita geração se detém para homenagear essa mulher que na Europa teve foros de grande estadista? Adiante. Bem diferente de Filipa de Lencastre, que britanicamente distante das nossas paixões meridionais tem algo de venerável fantasma, era a sua bisneta Dona Leonor de Lencastre, filha do infante Dom Fernando, irmão de Dom Afonso V e de Dona Beatriz, neta de Dom João I e de Dona Filipa. Dona Leonor nasceu em 2 de maio de 1458. Por contrato celebrado em 1473, Dona Leonor casa com o seu primo futuro Dom João II, que sucedeu no trono a seu pai, Afonso V, vindo a ser rainha de Portugal. Mas a personalidade despótica desse rei, que se supõe retratado nesta primeira página do Códice Iluminado do Livro dos Copos, implacável no fortalecimento da soberania real, na reorganização administrativa do Estado e firme na condução da política ultramarina, não ofuscou essa mulher enérgica. E essa energia pôs a rainha ao serviço de uma obra que revela duas grandes preocupações: proteger as letras e as artes e defender os direitos dos desprotegidos. Ainda que este objetivo não se enquadrasse na política do marido, que, encarnando a realeza absoluta, ao contrário do fundador da dinastia de Avis, não se apoiava nos pequenos para reprimir os abusos dos grandes, reconheça-se que ela teve todo o apoio do marido para realizar uma obra que beneficiava as classes humildes. Essa obra é o hospital que está na origem da fundação das Caldas da Rainha, onde a ação de Dona Leonor é comemorada nesta estátua de Francisco Franco, erigida pelos pobres de Portugal. E logo em 1500, pouco depois da fundação do hospital, estava concluída a capela anexa, depois a igreja matriz, que a rainha mandou construir, um curioso exemplar do primeiro manuelino que dá a Dona Leonor a primazia na criação deste estilo. Dos motivos que levaram Dona Leonor a fundar esse hospital, apresentam-se diferentes versões, mesmo lendárias. Uma delas liga-se a esta povoação
onde a rainha, indo de Óbidos para a batalha, viu uns indivíduos chaguentos que se banhavam numa poça de água fumegante. Querendo saber a razão daquele espetáculo, responderam-lhe que eram doentes de frialdades, isto é, de reumatismo, que procuravam remédio para o seu mal naquelas águas curativas. A rainha, que sofria de uma doença incurável, experimentou as águas e, tendo bom resultado, voltou para trás. Daí o nome de Tornada dado à povoação. De uma provisão de Dom João II, deduz-se, porém, que as águas desta região já eram procuradas por doentes, sendo a rainha que, perante as más condições das casas, dos aposentamentos, mandou tudo fazer de novo. Assim se exprime o rei. E em 1485 nasceu o primeiro hospital termal do mundo ou da Europa, cuja fachada primitiva se vê nesta gravura. No século XVIII, Dom João V o construiu, dando-lhe a estrutura atual. No documento de doação dos seus bens ao hospital, Dona Leonor estabelecera que as ditas rendas e bens ficassem sempre profanos, precisando que depois da sua morte e dos monarcas seguintes, os arcebispos nem outras pessoas eclesiásticas poderiam ter qualquer jurisdição dessas rendas e bens, nem interferir na administração do hospital, só lhes sendo permitido visitar a igreja. Também no compromisso que se encontra no arquivo do hospital se vinca a mesma intenção, contrariada depois por Dom João III, que entregou o hospital à jurisdição dos cônegos de São João Evangelista. Extintas as ordens religiosas, a administração passou para o Estado. Da época de Dona Leonor existe este tanque, o chamado tanque da rainha, onde ela tomava banhos medicinais. E este brasão com as armas de Dom João II, num portão junto ao velho Rocio das Vacas, hoje largo João de Deus, anexo à única construção não religiosa que se mantém do antigo hospital. Com esta obra notável, o primeiro hospital termal da Europa, a rainha realizou aquilo que muito mais tarde veio a ser designado por medicina social. Este hospital de banhos destinava-se principalmente aos doentes pobres do reino e até estrangeiros eram tratados a expensas da rainha. Para salvaguardar estes objetivos sociais, lê-se no compromisso que o provedor deve ser pessoa discreta e virtuosa, nem frade, nem comendador, nem pessoa poderosa que passe de cavaleiro para cima. Com esta disposição, Dona Leonor pretendia evitar abusos que desvirtuassem os fins sociais da instituição. E o que nos surpreende nesta cláusula é que a rainha não confiava lá muito nos frades para o cumprimento da vocação social da obra que criara, o que não se coaduna com a extrema devoção que os biógrafos atribuem à rainha. Mas adiante. Também, do ponto de vista terapêutico termal, a rainha introduziu no seu hospital métodos que vieram a ser adotados só séculos depois. Mas sobre este assunto eu vou dar a palavra ao administrador do hospital, o Dr. Jorge Varane. Da memória que nós temos ainda hoje da Rainha Leonor, eu gostaria de sublinhar dois aspectos.
O primeiro é o caráter científico com que a Rainha procurou imprimir a criação do hospital. Para iniciar o hospital, ela mandou fazer uma experimentação em relação aos efeitos das águas. Isso hoje ainda é atual nas termas em relação a todas as atividades deste tipo. E o segundo aspecto é o facto de ela ter considerado no tratamento dos doentes não apenas o efeito mecânico ou físico das águas, mas também todo o complexo de interesses que os doentes trazem para uma instituição deste tipo. Nós hoje mesmo consideramos aqui nas Caldas da Rainha que, para além dos tratamentos dos doentes, temos que ter atividades de animação. Os conceitos são diferentes, os tempos também são diferentes, mas a intenção é a mesma, penso eu. Pode dar-nos um exemplo dessa terapêutica termal de tipo psicológico que a Rainha utilizava? Pois ela não se esqueceu, designadamente, de criar festas ligadas ao hospital e toda uma atividade que na altura era uma atividade religiosa ligada à Igreja, e isso mesmo está expresso no compromisso, e pensamos que toda a atividade da Rainha aqui, designadamente em relação ao Gil Vicente, tem a ver com esse aspecto que eu foquei. Muito obrigada, Sr. Finalmente, Dona Leonor preocupava-se tanto com o bom funcionamento do hospital que ela própria vigiava os serviços, aparecendo a horas imprevistas para verificar se os doentes eram bem tratados. Terá sido numa dessas visitas que Óbidos, Vila da Rainha, pois por tradição era dada em dote às rainhas portuguesas, lhe enviou uma curiosa embaixada. Nessa embaixada figurava como ator um famoso dramaturgo acompanhado de gente de Óbidos que trazia presentes à rainha. E é de supor que esse estratagema teatral de que os obidenses se serviram para manifestar um ressentimento a Dona Leonor tenha sido representado aqui, na igreja da Nossa Senhora do Pópulo das Caldas, visto que foi também nesta igreja e nesse mesmo ano de 1504 que a rainha assistiu à representação do Alto de São Martinho de Gil Vicente por ocasião da procissão do Corpo de Deus. Em anos antigo, moderno em cuidados, quando me lembram meus tempos passados, vêm-me desejos de ser assolado. Eu que sou enfermo, não me visitais, pobre, minguado e órfão também, e sou enjeitado filho de ninguém, lançado por portas e não me criais. Sou esfarrapado, assim me deixais sem me visitar um pequeno espaço. Porque me trata a vossa grandeza nos dias passados e anos de antes, como excomungado de participantes? Que fogo nem lobo me dá a vossa alteza, oh alta princesa de toda a nobreza, eu que sempre falo, imagino e cuido, fazei-me direito do vosso descuido, pois já não suspiro por outra riqueza. Bem vos conheço, mestre Gil. Mas a que vem este monólogo tão gracioso, em que figurais ser o velho Óbidos desenjeitado? Senhora, pediram-nos da vossa vila que assim vos viesse mostrar a sua mágoa por desta vez não teres pousado em Óbidos, como sempre fazeis quando vindes às Caldas. É comovente o estratagema. E bem fizeram em recorrer à vossa arte, que muito admiro.
Mais me honrará a vossa admiração se a minha arte vos convencer. Estou convencida, pois tenho muito amor a essa vila e a esse povo. Mas é sempre bom que os povos lembrem àqueles que os regem as obrigações que têm para com eles. Não se pode garantir que este monólogo seja de Gil Vicente, como propõe Brito Rebelo nas suas emendas históricas, visto que o dramaturgo não o incluiu nas suas obras quando as coligiu. O que está provado é que Dona Leonor teve Gil Vicente ao seu serviço como trovador e como ourives, como mestre de balança. Sabe-se também que foi a rainha quem amparou os primeiros passos do fundador do teatro português, indicando-o para escrever o monólogo do vaqueiro, representado em 1502, a quando do nascimento do primeiro filho de Dom Manuel, obra com que se estreia. E que, para Dona Leonor, continuou Gil Vicente a compor grande parte das suas comédias e peças, registando a sua gratidão pela mulher que lhe adivinhou o gênio e consolidou a fama quando fez a compilação das suas obras. Segundo indicações fornecidas por Brancamp Freire nos seus estudos vicentinos, pode-se presumir que a casa de Gil Vicente se situava na velha rua de Jerusalém, mais ou menos no local onde hoje, no Largo dos Loios, se estendem estas casas que estão na nossa frente. Mas o arquiteto Frunzinho Sanches, que está aqui presente, poderá dizer-nos qualquer coisa sobre a veracidade desta informação. Eu dá a impressão que hoje podemos ser um pouco mais precisos. A localização da casa de Gil Vicente, ou das casas que pertenciam a Gil Vicente, era precisamente implantada no chão do Largo dos Loios, entre os dois prédios que estão à nossa esquerda e à nossa direita. A partir da esquina, como você disse, da Rua de São Bartolomeu, que hoje se designa Rua Bartolomeu do Gusmão. Um pouco para cima, o limite é impreciso neste momento. A casa onde Mestre Gil tinha a sua oficina de ourives e que era pertença do Paço a Sant Eloi, residência de Dona Leonor, ficaria de fronte desse palácio que ocupava parte do atual Largo dos Loios, desde a esquina ocidental da velha Rua de São Bartolomeu, passando em frente da desembocadura da Rua da Saudade, tomando ainda uma parte do chão dos prédios que deitam para o lado norte do Largo dos Loios. Nenhum vestígios restam nem dos passos da rainha, nem das casas que os rodeavam. Sim, isso é evidente. Mas estamos mesmo a passear no Largo dos Loios, ou a antiga Rua de Jerusalém, que era muito mais estreita do que é esta. Mas onde ficariam aproximadamente as casas de Gil Vicente? As casas atribuídas a Gil Vicente iriam desde esta frente hipotética até àquele prédio que está sensivelmente no alinhamento do antigo convento de Sant Eloi. Que também ficava em frente do Paço da Rainha. Sim. As casas ficavam em frente do Paço da Rainha Dona Leonor, que se situava aqui mesmo à nossa esquerda. Ao passar neste sítio da velha Lisboa, é irreprimível a emoção de nos acharmos no local onde o genial fundador do teatro português viveu e escreveu algumas das suas obras. Dona Leonor foi não só inspiradora, mas madrinha do nosso teatro, o que não corrobora a imagem de beata que certos cronistas e iconografia lhe atribuem,
Se assim fosse, não seria ela a proteger um dramaturgo que nos seus sarcasmos e irreverências não poupava o clero? Estamos realmente já longe da rigidez personificada em Dona Filipa de Lencastre. Respiram-se agora os ares livres do Renascimento e disso temos testemunho nas sátiras do Cancioneiro Geral, coligidas e publicadas em 1516 pelo poeta e moço de escrivaninha de Dom João II, Garcia de Rezende. É nesse cancioneiro que pela primeira vez que eu saiba se manifesta, ou melhor, se publica a participação ativa das mulheres na poesia. E dessas vozes mais ou menos inexpressivas, eleva-se a de Filipa de Almada, que merece assim ser considerada a primeira poetisa portuguesa. Do pouco que sabemos da sua vida, apura-se que ela nasceu no século XV, não se conhece a data da sua morte, que era irmã de Dom Álvaro de Almada, a quem um dos seus apaixonados, Álvaro Barreto, escreveu uma carta em verso que vem publicada nesse cancioneiro. Teófilo Braga, no seu estudo sobre os poetas palacianos, acrescenta ainda que ela era neta de Dom Álvaro Vaz de Almada. Uma das mais nobres figuras da história portuguesa que, leal até ao fim ao regente Dom Pedro, morreu com ele na Batalha de Alfarrobeira. De estranhar seria que Dona Leonor, tão empenhada em proteger as letras, não acarinhasse esta poetisa que participou nos saraus palacianos, o que nos permite imaginar uma cena a partir de dados recolhidos no referido cancioneiro sobre o perfil da requestada Filipa de Almada. Dizem que sois vós a responsável por Álvaro Barreto ter decidido pelo suspirar nas cortes de amor em que os nossos trovadores deram sentença. Pelo suspirar ou pelo cuidar. Senhora, se prezais as minhas trovas por serem ditados do meu sentimento, não o posso contrariar, evitando que Álvaro Barreto suspire por mim. Compreendo. E terei também de lamentar Rui Muniz, que vos manda recados de amor em trovas a que respondeis desdenhosamente. Mas se o desdém vos é ensejo de bem trovar, bem haja tal altivez que vos inspirou tão engenhosos versos. Gostaria de voltar a ouvi-los, pois que muitos apreciei. O que recobrar não posso, mundo de ordem desigual, faz que não desejo o vosso bem, nem quero o vosso mal. Mais me apraz que assim viva, no limbo destes favores, que vossos tristes amores me darem vida cativa. E se me pesa o mal vosso, que julguei menor pesar, apraz-me saber que posso menos mal de vós pensar. Esta indiferença da poetisa pelo seu apaixonado Rui Muniz terá sido a causa, segundo Teófilo Braga, de ele desabafar o seu desespero em sátiras obscenas, que pintam a outra face da vida palaciana. Mas, ao que se lê nos nobiliários, acabaram por casar, isto apesar da poetisa repudiar todos os seus pretendentes por não querer levar vida cativa. De que esta nova mentalidade era simpática à Dona Leonor, temos indício no facto de ela mandar publicar em 1516, com o título O Espelho de Cristina,
este livro que constitui uma raridade bibliográfica e que se encontra na Biblioteca Nacional. Trata-se de uma tradução do Tesouro da Cidade das Damas ao livro das Três Virtudes, de Cristina de Pisano, em que esta famosa escritora feminista dos finais do século XIV, que alguns identificam como sendo a mãe de Mateus Pisano, mestre de Afonso V, defende os direitos das mulheres e a sua emancipação moral. Mas é a altura de salientar o contributo decisivo de Dona Leonor para o estabelecimento da imprensa em Portugal. É no reinado de Dom João II que a atividade livreira, balbuciante no tempo de Afonso V, recebe o impulso que lhe é dado por Dona Leonor, protetora de impressores e de projetos dispendiosos suportados pelo património da rainha. É por iniciativa de Dona Leonor que se publicam alguns dos primeiros livros que saem dos prélos portugueses, editados por Valentim Fernandes, que era escudeiro da rainha. E é na oficina desse impressor da Morávia, mas radicado em Portugal, e de Nicolau da Saxónia, que é composta em 1495, a Vita Christi, financiada por Dona Leonor, que se vê com Dom João II nesta gravura publicada nesse incunábulo. Este empenho de Dona Leonor em promover um grande veículo da cultura revela uma abertura de espírito que contrasta com a tacanhez de cérebros que, em França, na Sorbonne, viam na imprensa um instrumento do demónio. Mas voltemos à obra social de Dona Leonor. Por morte de Dom João II, Dom Manuel, que lhe sucedeu no trono, já iremos a este assunto, vem a Castela com a sua mulher, Dona Isabel, filha dos reis católicos, para serem jurados herdeiros do trono castelhano. É durante essa ausência que Dona Leonor, escolhida pelas cortes para regente, toma a iniciativa de dar alento a uma velha Irmandade da Misericórdia. Nasce assim a Misericórdia de Lisboa, batizada com uma festa solene numa capela do claustro da Sé de Lisboa, que tinha a invocação da Nossa Senhora da Piedade. Demolido mais tarde o muro hoje reerguido, que a separava da capela contígua, a invocação de Nossa Senhora da Piedade passou para a capela única, também depois chamada de Nossa Senhora da Terra Solta, dizem que por ser térreo o pavimento. Ao fundar a Ordem Terceira verdadeira Confraria Universal, São Francisco deu um grande impulso a instituições de auxílio mútuo, que aliás já existiam na antiguidade pré-cristã. Também em Portugal, a misericórdia instituída pela rainha Dona Leonor teve antecedentes. A franciscana, e neste caso sublinho a franciscana Rainha Santa Isabel, que animou as confrarias do Espírito Santo, fala no seu testamento da Santa Misericórdia de Roque Amador. E, precisamente nesta capela, já em 1385, funcionava uma Irmandade da Misericórdia, de que resultou ser ela também designada por Capela da Misericórdia. O conceito de misericórdia estava, pois, bem definido quando Dona Leonor, com o sentido social do seu franciscanismo, funda em 15 de agosto de 1498 a Misericórdia de Lisboa, dotando-a com este primeiro compromisso datado de 1502 e este segundo compromisso de 1520.
que constituem duas preciosidades pertencentes ao Museu da Misericórdia. Tem-se dado muita ênfase ao papel de Frei Miguel Contreiras, um trinitário de Segóvia ou de Valência, na fundação da confraria que teve a sua primeira sede nesta capela. Isto desde que, em 1574, os frades da Ordem da Santíssima Trindade, os trinitários, reivindicaram para Frei Miguel o mérito de ter fundado a Misericórdia, alegando que era em lembrança desse facto que a sua efígie fora pintada numa velha bandeira da instituição. Mas vem-se finalmente a apurar que o frade não terá sido o inspirador da fundação da confraria, mas apenas um colaborador ou auxiliar da rainha. Quanto às bandeiras, as que hoje se encontram no Museu da Misericórdia e que copiam no século XVII o original do século anterior, não se vê nelas a efígie de qualquer frade. Mas um argumento de peso contra a reivindicação dos trinitários, isto segundo investigações que a contrariam, encontra-se neste quadro da Misericórdia de Sesimbra, atribuído a Garcia Fernandes, onde se vê não um, mas 3 frades, um trinitário, um franciscano e um dominicano, símbolos das 3 ordens que tinham confrarias semelhantes às da Misericórdia. Assim se explicaria o aparecimento de frades nas bandeiras, pois já no século XII figuravam em pendões de confrarias de caridade da Europa. Mas com maior ou menor relevo de Frei Miguel Contreiras na concepção e lançamento da Misericórdia, todos os cronistas coevos são unânimes em atribuir à rainha a iniciativa de fundar essa instituição que realizou modalidades de assistência só depois praticadas por outros povos, como por exemplo o crédito agrícola para o cultivo de terras incultas. Dona Leonor foi, pois, uma pioneira, ou pelo menos a promotora do pioneirismo, daquilo que em moldes solidaristas de interajuda se enquadra naquilo que hoje chamamos economia social. Desde 1534, a Misericórdia passa por um edifício que Dom Manuel mandou construir no sítio da Ribeira Velha, a atual Conceição Velha. E nessa edificação, sob o grande arco da porta monumental da igreja, ficou gravada, neste precioso meio-relevo, a obra da rainha, que nele figura com Dom Manuel, entre outras personagens, aos pés da padroeira da instituição, que teve como primeiro provedor Dom Álvaro da Costa, que neste quadro de Garcia Fernandes assiste ao casamento de Dom Manuel com Dona Leonor. Contudo, essa mulher, personificação do amor do próximo, princesa perfeitíssima, para os seus mais devotados biógrafos que a julgaram tanto ou até mais merecedora desse cognome que o seu marido, o príncipe perfeito, sofreu o agravo de uma terrível acusação que escritores e investigadores de grande responsabilidade lançaram sobre a sua memória.
Dom João II morreu em Alvor no dia 25 de outubro de 1495, envenenado. Tal é a suspeita que os cronistas Rui de Pina e Garcia de Rezende trazem a lume. E sobre essas suspeitas, Camilo Castelo Branco tece em Narcóticos argumentos que comprometem a rainha, dando-a como instigadora do envenenamento propinado pelo seu médico, Mestre João da Paz. Por sua vez, o cientista Manuel Bento de Sousa, consultado por Oliveira Martins para fundamentar a tese do envenenamento no livro Príncipe Perfeito que não completou, desvia as culpas de Dona Leonor para as atribuir ao seu irmão, o irmão da rainha, Dom Manuel, que, subindo ao trono por obra criminosa do médico, o teria premiado. Outra é a posição de Brancamp Freire em Crítica e História. Neste estudo, este investigador, pondo em dúvida a identidade do médico que propinou a peçonha, afirma perentoriamente que, fosse quem fosse, o fez, por ordem de Dona Leonor e de seu irmão. Finalmente, nesta polémica, que arrebatou os adversários e os defensores da memória da rainha, nesta polémica fizeram-se ouvir vozes autorizadas de cientistas como Ricardo Jorge e Reinaldo dos Santos, que em diagnósticos retrospectivos desmentiram a morte do rei por envenenamento, dando-a como resultado de uma nefrite crónica. É realmente inconcebível que esta mulher, aqui retratada por Malhoa, numa opulência de formas que traduzem a generosidade da sua alma, essa rainha que despendeu os seus haveres em salvar vidas e em acudir aos desprotegidos, fosse a instigadora do envenenamento do marido para apressar a subida ao trono do seu irmão. Mas, sobretudo, por vingança. Clamam os que a envolvem na propinação do veneno, alegando que Dona Leonor tinha fortes razões de queixa deste marido que morreu pouco depois de dizer: não me conforteis, que fui tão mau bicho que nunca me acenaram que não mordesse. O drama conjugal de Dona Leonor foi tratado por Fernando Correia, o médico que estudou a obra da Rainha no Hospital das Caldas e que, como dramaturgo, na sua peça Leonor de Lencastre, Tragédia de uma Grande Alma, a imagina presa de um pesadelo em que o espectro do marido lhe aparece quando ela está à beira da morte. Senhora! Senhor, por que tardastes tanto? Da vida para onde fui, só se volta para vir ao encontro dos que vão para lá. Eu sei. Que bom seria ir para junto de vós. Mas faltam os merecimentos. Nunca fizestes mal, senhora. Fiz sim. Quando ainda mal tinha baixado ao túmulo nosso filho. E por todos os modos pugnáveis pela sucessão ao trono de Dom Jorge, fiz tudo para que esse filho da traição que me fizestes não fosse o vosso sucessor. Bem sei. Escrevestes para Roma e o cardeal Alpedrinha conseguiu que sua santidade não consentisse na legitimação de Dom Jorge. Muito tenho de que vos pedir perdão. Oh, este remorso eterno de terdes morrido sem que eu estivesse junto de vós. Chegaram a dizer que eu vos envenenei. Sei bem que não é mentira. Tive-vos sempre ao meu lado, mesmo quando a soberba me fez sacrificar-vos do vosso sangue.
Dissestes que os fazias pela salvação do reino. Vi-lo por soberba. Quis ser mais que justiceiro. Perdeu-me a querer ser juiz do que só Deus pode julgar. E eu, quantos juízos imaginei ter feito por justiça. Rogarei por vós. Senhor, escutai-me ainda! Fiz juízos temerários, julguei-vos mal, julguei. Oh, filho justa, Senhor, perdoai-me, perdoai-me. Aquele que foi cognominado príncipe perfeito, sendo no brilho e no maquiavelismo o monarca típico do Renascimento, não hesitou em desembaraçar-se ferozmente da família da mulher, mandando decapitar o cunhado dela, Duque de Bragança, e apunhalando com as suas próprias mãos Dom Diogo, o irmão da rainha, Dom Diogo, Duque de Viseu, que se conjurara contra o rei quando este empreendeu uma luta que constrangia a alta nobreza a humilhações e à perda de privilégios. Outra ofensa infligida pelo rei à mulher era a sua pública infidelidade com Ana de Mendonça, de quem teve o tal Dom Jorge, de que se fala na cena que acabámos de ver. Impedir a legitimação deste bastardo que o rei solicitara ao Papa seria, na temerária versão de Camilo Castelo Branco, o motivo que moveu a rainha a instigar o ato criminoso que vitimou o marido. Tragicamente privada da vida do seu único filho, Dom Afonso, que morreu num acidente de cavalo, pôs ela toda a sua firmeza em elevar ao trono Dom Manuel, contrariando a ideia do marido que queria fazer vingar a candidatura do seu filho bastardo. A estatura moral de Dona Leonor desagrava a da insídia do envenenamento em que a quiseram envolver. Mas não há dúvida que ela tinha bastas razões para se sentir moralmente afastada do marido. E é isto que nos transmite Frei Jerónimo de Belém na sua crónica seráfica. Diz-nos este franciscano que foi moralmente impossível trasladar o corpo da rainha para junto do marido, dadas as disposições que ela deixara e às quais ele teria acesso, visto que dedicou parte da sua crónica ao convento, a este convento da Madre de Deus, fundado por Dona Leonor. Daí concluir-se que a rainha levou a sua aversão pelo marido ao ponto de querer manter absoluta separação dele, mesmo depois de mortos. Mas ao certo, só se sabe que Dona Leonor não assistiu à agonia de Dom João II em Alvor, o que poderá significar a culminância dramática das desavenças do casal. Da pacem Domini in divus nostris. E longe do marido, quis ser sepultada em humildade franciscana no convento da Madre de Deus, onde jaz neste claustro já edificado por Dom João III, à porta do que se presume ter sido o seu oratório.
Quanto à sepultura de Dom João II, uma versão defendida pelos cronistas laudativos da rainha, que desmente a sua aversão pelo marido, leva-nos às capelas imperfeitas. Segundo estas informações, mandou ela erguer uma capela que desse jazigo condigno ao marido e aos restos mortais do filho, iniciando este monumento de extraordinária beleza no convento da Batalha. As capelas imperfeitas. E ao fazer erigir esta obra de arte, Dona Leonor contribuía para introduzir um novo vocabulário arquitetónico no gótico final português, preparando o esplendor do Manuelino. Recorde-se, porém, que, como se lê no testamento de Dom Manuel, El Rei Dom Duarte foi o primeiro principiador das capelas, o que não impede ter sido Dona Leonor quem mandou fazer a terceira capela, a mais fantasiosamente decorada da rotunda, que se destinou para a jazida de Dom João II, visto que tem o ornamento da sua divisa. Quiseram, porém, os fados e os factos que, mantendo-se o póstumo divórcio, Dom João II repousasse na capela do fundador, no mesmo mosteiro da Batalha, onde jaz junto do filho, cuja morte lhe ensombrou o final da vida. Dona Leonor, depois da morte do marido, foi chamada, passou a ser chamada a Rainha Velha, apesar de ser ainda muito nova e como tal foi respeitada até o reinado de Dom João III, morreu em 17 de novembro de 1525. Viúva aos 37 anos, só então pôde concretizar a sua vocação de protetora das letras e das artes, mesmo nas obras edificadas pela sua devoção. Pôs ela a marca de um sentido estético manifestado na fantasia daquele estilo que viria a chamar-se Manuelino. E como franciscana que era da terceira regra seráfica, que dispensava de clausura e de voto de pobreza, permitindo-lhe usar as suas rendas em obras sociais e culturais, fez edificar um mosteiro para franciscanas sob a invocação da Madre de Deus. E dele pôs toda a sua sensibilidade artística nesta igreja que, já não tendo a mesma estrutura, está ainda impregnada do espírito da sua fundadora. Da primitiva fachada do convento temos uma imagem neste azulejo, que, entre a famosa azulejaria da Madre de Deus, representa a chegada das relíquias de Santa Auta ao mosteiro. Reconstruído o edifício por Dom João III, devido a inundações que o afetavam, e restaurado por Dom José após o terremoto, que subverteu parte do mosteiro, também a nave da igreja foi elevada no reinado de Dom João III, subsistindo o espaço da primitiva no atual coro baixo. Das preciosidades com que a rainha dotou a igreja, umas levaram descaminho, outras encontram-se em museus. Do templo de Dona Leonor restam este corchel, com o camaroeiro, que era a divisa da rainha, esta pia de água benta, o pórtico manuelino, que estava entaipado e que foi restaurado e transferido para onde hoje se encontra, e o claustrim, de construção também manuelina, que conserva a traça primitiva na parte que corresponde ao piso térreo, sendo a zona alta do neo-manuelino do século passado. E ainda na Madre de Deus está a rainha representada neste belo quadro da escola flamenga do século XV,
um panorama de Jerusalém que o seu primo imperador Maximiliano lhe ofereceu, nele mandando pintar como originalíssima dedicatória o retrato de Dona Leonor. Dona Leonor viveu numa das épocas mais intensas e variadas da vida nacional. Guerras com Castela, lutas de África, os descobrimentos, esforços políticos e militares para a consolidação do Império e a sua sensibilidade privilegiada. Percebeu que defender a identidade nacional, o espírito nacional embriagado pela expansão, exigia o fortalecimento da cultura, que é a fixadora das raízes. No meio das chamadas perdições dos descobrimentos, ela foi um grande anseio cultural e social. E se entre os biógrafos que a enfeitam com asas de anjo e aqueles que a tratam sem qualquer espécie de indulgência, pairam interrogações que pedem um estudo clarificador, indesmentível é que ela foi uma rainha portuguesíssima, humaníssima, nas qualidades e, por que não, nos defeitos, porque eu não estou aqui para falar de santinhas, visto que as mulheres não são nem melhores, nem piores do que os homens, são diferentes. Enfim, Dona Leonor foi uma grande empreendedora de modernidades, autora de uma obra social e cultural que perdura e que impõe como uma das grandes figuras da mátria portuguesa. É comovente o estratagema. E bem fizeram em recorrer à vossa arte, que muito admiro. Mais me honrará a vossa admiração se a minha arte vos convencer. Estou convencida, pois tenho muito amor a essa vila e a esse povo. Mas é sempre bom que os povos lembrem àqueles que os regem as obrigações que têm para com eles. Não se pode garantir que este monólogo seja de Gil Vicente, como propõe Brito Rebelo nas suas emendas históricas, visto que o dramaturgo não o incluiu nas suas obras quando as coligiu. O que está provado é que Dona Leonor teve Gil Vicente ao seu serviço como trovador e como ourives, como mestre de balança. Sabe-se também que foi a rainha quem amparou os primeiros passos do fundador do teatro português, indicando-o para escrever o monólogo do vaqueiro, representado em 1502, a quando do nascimento do primeiro filho de Dom Manuel, obra com que se estreia, e que, para Dona Leonor, continuou Gil Vicente a compor grande parte das suas comédias e peças, registando a sua gratidão pela mulher que lhe adivinhou o gênio e consolidou a fama quando fez a compilação das suas obras. Segundo indicações fornecidas por Brancamp Freire nos seus estudos vicentinos, pode-se presumir que a casa de Gil Vicente se situava na velha rua de Jerusalém, mais ou menos no local onde hoje, no Largo dos Loios, se estendem estas casas que estão na nossa frente. Mas o arquiteto Frunzinho Sanches, que está aqui presente, poderá dizer-nos qualquer coisa sobre a veracidade desta informação. Eu dá a impressão que hoje podemos ser um pouco mais precisos. A localização da casa de Gil Vicente, ou das casas que pertenciam a Gil Vicente, era precisamente implantada no chão do Lar dos Loios, entre os dois prédios que estão à nossa esquerda e à nossa direita. A partir da esquina, como você disse,
da Rua de São Bartolomeu, que hoje se designa Rua Bartolomeu do Gusmão. Um pouco para cima, o limite é impreciso neste momento. Ainda muito nova e como tal foi respeitada até o reinado de Dom João III, morreu em 17 de novembro de 1525. Viúva aos 37 anos, só então pôde concretizar a sua vocação de protetora das letras e das artes. Mesmo nas obras edificadas pela sua devoção, pôs ela a marca de um sentido estético manifestado na fantasia daquele estilo que viria a chamar-se manuelino. E como franciscana que era da terceira regra seráfica, que dispensava de clausura e de voto de pobreza, permitindo-lhe usar as suas rendas em obras sociais e culturais, fez edificar um mosteiro para franciscanas sob a invocação da Madre de Deus, e dele pôs toda a sua sensibilidade artística nesta igreja que, já não tendo a mesma estrutura, está ainda impregnada do espírito da sua fundadora. Da primitiva fachada do convento temos uma imagem neste azulejo que, entre a famosa azulejaria da Madre de Deus, representa a chegada das relíquias de Santa Auta ao mosteiro. Reconstruído o edifício por Dom João III devido a inundações que o afetavam e restaurado por Dom José após o terremoto que subverteu parte do mosteiro, também a nave da igreja foi elevada no reinado de Dom João III, subsistindo o espaço da primitiva no atual por baixo. Das preciosidades com que a rainha dotou a igreja, umas levaram descaminho, outras encontram-se em museus. Do templo de Dona Leonor restam este corchel, com o camaroeiro, que era a divisa da rainha, esta pia de água benta, o pórtico manuelino, que estava entaipado e que foi restaurado e transferido para onde hoje se encontra, e o claustrim, de construção também manuelina, que conserva a traça primitiva na parte que corresponde ao piso térreo, sendo a zona alta do neo-manuelino do século passado. E ainda na Madre de Deus está a rainha representada neste belo quadro da escola flamenga do século XV, um pano... Grande alegria me dais com esse pedido, mas permiti que vos faça um outro. É meu desejo acompanhar vossos filhos, para ser companheiro deles nos perigos que vão correr. Na vossa idade, mais vos convém despender os anos que vos restam em corrigimento do vosso reino e emenda dos vossos pecados. Já muitos homens matei em guerra, e nada melhor posso fazer ao serviço de Deus do que matar outros tantos infiéis. Apraz-me que em tal propósito vos ponha no serviço do Senhor, pois não posso ser contrária a nenhuma coisa que ao seu serviço seja feita. A vossa devoção e a vossa vontade serão meus guias. São conhecidos os frutos da educação que Dona Filipa deu aos filhos, nomeadamente aos que formam a famosa trilogia da ínclita geração. Dom Duarte, sucessor do pai no trono, invulgarmente culto para a época, que nos dois livros que nos deixou, o livro de ensinança de bem cavalgar toda a cela e leal conselheiro, manifesta o culto das virtudes que a mãe lhe infundiu. Dom Pedro, admirável pioneiro do nosso humanismo, que no seu governo
por menoridade do sobrinho, aplicou princípios e leis que modernizaram a monarquia em Portugal, empresa que sucumbiu com a sua trágica morte em Alfarrobeira. Dom Henrique, que também herdou a inflexibilidade no querer e o fanatismo nas ideias grandiosas que germinaram nos descobrimentos. Escolhendo Sagres como lugar privilegiado para a saída das caravelas em demanda das costas de África, aí, numa solidão criadora, prescrutou o infante nas ondas o caminho que, desafiando medos e mitos, iria acrescentar o mundo. Atacada pela peste, Dona Filipa morreu em 19 de julho de 1415. O último ato desta mãe espartana, que pretendia o trono de Castela, veio ela de Inglaterra para casar com Dom João I. Por esse casamento, comprometia-se o rei português a apoiar as ambições do sogro, com quem no decorrer desses tratos se encontrou num banquete que esta tapeçaria da manufatura de Porto Alegre Gui Fino trasladou de uma gravura do século XV. Mas parece que a severa inglesa não seduziu logo o temperamento latino de Dom João I, que, com a desculpa de pedir licença a Roma para casar, pois era cavaleiro professo da Ordem de Viz, ia adiando o casamento. Mas o duque inglês não esteve pelos ajustes. Mandou a filha para o Porto, onde estava o rei, e em 2 de novembro de 1387 realizou-se o casamento na Sé do Porto, seguido de retumbantes festejos. Se não foram auspiciosos os princípios desse casamento, passado pouco tempo, Dona Filipa dominava o rei e a corte, impondo um puritanismo que caía bem numa atmosfera moral de reação contra a permissividade da dinastia anterior. Mas qual a influência de Filipa de Lencastre nessa viragem da sociedade portuguesa? É-lhe atribuída a britanização dos costumes, mas recorde-se que já Leonor Teles troçava dos fidalgos que não tinham educação inglesa. É certo que Filipa de Lencastre se rodeava de clérigos, funcionários e cortesãos do seu país, mas a este ligavam-nos contactos estabelecidos pelo comércio marítimo e o anticastelhanismo, que nos levava a emparceirar com a Inglaterra contra Castela. Mas a sua marca deixou a Filipa de Lencastre no culto da família, na prática das virtudes domésticas. Essa marca está impressa no Paço de Sintra, tendo talvez como núcleo primitivo a residência dos Valis de Sintra, e depois um castelo-moradia levantado por Dom Dinis. Foi Dom João I que, fazendo dessa residência o seu poiso preferido, a mandou ampliar num estilo gótico mudéjar, do códice iluminado Livro dos Copos, implacável no fortalecimento da soberania real, na reorganização administrativa do Estado e firme na condução da política ultramarina, não ofuscou essa mulher enérgica. E essa energia pôs a rainha ao serviço de uma obra que revela duas grandes preocupações: proteger as letras e as artes e defender os direitos dos desprotegidos. Ainda que este objetivo não se enquadrasse na política do marido,
que, encarnando a realeza absoluta, ao contrário do fundador da dinastia de Avis, não se apoiava nos pequenos para reprimir os abusos dos grandes, reconheça-se que ela teve todo o apoio do marido para realizar uma obra que beneficiava as classes humildes. Essa obra é o hospital que está na origem da fundação das Caldas da Rainha, onde a ação de Dona Leonor é comemorada nesta estátua de Francisco Franco, erigida pelos pobres de Portugal. E logo em 1500, pouco depois da fundação do hospital, estava concluída a capela anexa, depois igreja matriz, que a rainha mandou construir, um curioso exemplar do primeiro manuelino que dá a Dona Leonor a primazia na criação deste estilo. Dos motivos que levaram Dona Leonor a fundar esse hospital, apresentam-se diferentes versões, mesmo lendárias. Uma delas liga-se a esta povoação, onde a rainha, indo de Óbidos para a batalha, viu uns indivíduos saguentos que se banhavam numa poça de água fumegante. Querendo saber a razão daquele espetáculo, responderam-lhe que eram doentes de frialdades, isto é, de reumatismo, que procuravam remédio para o seu mal naquelas águas curativas. A rainha, que sofria de uma doença incurável, experimentou as águas e, tendo bom resultado, voltou para trás. Daí o nome de Tornada dado à povoação. De uma provisão de Dom João II, deduz-se, porém, que as águas desta região já eram procuradas no claustro da sede de Lisboa, que tinha a invocação da Nossa Senhora da Piedade. Demolido mais tarde o muro hoje reerguido, que a separava da capela contígua, a invocação de Nossa Senhora da Piedade passou para a capela única, também depois chamada de Nossa Senhora da Terra Solta, dizem que por ser térreo o pavimento. Ao fundar a Ordem Terceira Verdadeira Confraria Universal, São Francisco deu um grande impulso a instituições de auxílio mútuo, que aliás já existiam na antiguidade pré-cristã. Também em Portugal, a misericórdia instituída pela rainha Dona Leonor teve antecedentes. A franciscana, e neste caso sublinho a franciscana Rainha Santa Isabel, que animou as confrarias do Espírito Santo, fala no seu testamento da Santa Misericórdia de Roque Amador. E, precisamente nesta capela, já em 1385, funcionava uma Irmandade da Misericórdia, de que resultou ser ela também designada por Capela da Misericórdia. O conceito de misericórdia estava, pois, bem definido quando Dona Leonor, com o sentido social do seu franciscanismo, funda em 15 de agosto de 1498 a Misericórdia de Lisboa, dotando-a com este primeiro compromisso datado de 1502 e este segundo compromisso de 1520, que constituem duas preciosidades pertencentes ao Museu da Misericórdia. Tem-se dado muita ênfase ao papel de Frei Miguel Contreiras, um trinitário de Segóvia ou de Valência, na fundação da confraria que teve a sua primeira sede nesta capela. Isto desde que, em 1574, os frades da Ordem da Santíssima Trindade, os trinitários, reivindicaram para Frei Miguel o mérito de ter fundado a Misericórdia, alegando
que era em lembrança desse facto que a sua efígie fora pintada numa velha bandeira da instituição. Mas vem-se finalmente a apurar que o frade não terá sido só a inspiradora, mas madrinha do nosso teatro, o que não corrobora a imagem de beata que certos cronistas e iconografia lhe atribuem. Se assim fosse, não seria ela a proteger um dramaturgo que nos seus sarcasmos e irreverências não poupava o clero. Estamos realmente já longe da rigidez personificada em Dona Filipa de Lencastre. Respiram-se agora os ares livres do Renascimento e disso temos testemunho nas sátiras do Cancioneiro Geral, coligidas e publicadas em 1516 pelo poeta e moço de escrivaninha de Dom João II, Garcia de Rezende. É nesse cancioneiro que pela primeira vez que eu saiba se manifesta, ou melhor, se publica a participação ativa das mulheres na poesia. E dessas vozes mais ou menos inexpressivas, eleva-se a de Filipa de Almada, que merece assim ser considerada a primeira poetisa portuguesa. Do pouco que sabemos da sua vida, apura-se que ela nasceu no século XV, não se conhece a data da sua morte, que era irmã de Dom Álvaro de Almada, a quem um dos seus apaixonados, Álvaro Barreto, escreveu uma carta em verso que vem publicada nesse cancioneiro. Teófilo Braga, no seu estudo sobre os poetas palacianos, acrescenta ainda que ela era neta de Dom Álvaro Vaz de Almada, uma das mais nobres figuras da história portuguesa que, leal até ao fim ao regente Dom Pedro, morreu com ele na Batalha de Alfarrobeira. De estranhar seria que Dona Leonor, tão empenhada em proteger as letras, não acarinhasse esta poetisa que participou nos saraus palacianos, o que nos permite imaginar uma cena a partir de dados recolhidos no referido cancioneiro sobre o perfil da requestada Filipa de Almada. Dizem que sois vós a responsável por Álvaro Barreto ter decidido pelo suspirar nas cortes de amor em que os nossos trovadores deram sentença. Pelo suspirar ou pelo cuidar. Senhora, se prezais as minhas trovas por serem ditados do meu sentimento, não o posso contrariar, evitando que Álvaro Barreto suspire por mim. Compreendo. O espaço atribuído a esta série, ainda que amplo, não é suficientemente para abranger uma quantidade de mulheres que a vários títulos mereciam ser aqui recordadas. Sou assim forçada a escolher, e é o que acontece com este programa que me põe um dilema: a quem nele dar a primazia? À britânica Filipa de Lencastre ou à portuguesíssima Dona Leonor, fundadora das Misericórdias e promotora de outras obras notáveis? Como se verá, não pude deixar de escolher aquela que, no dizer de um dos seus cronistas, entre as rainhas, só ela soube ser humana e não fantasma. Impossível, porém, esquecer aquela que se engrandeceu como mãe da chamada ínclita geração,
Filipa de Lencastre, filha de João de Gaunt, duque de Lencastre, que pretendia o trono de Castela, veio ela de Inglaterra para casar com Dom João I. Por esse casamento, comprometia-se o rei português a apoiar as ambições do sogro, com quem no decorrer desses tratos se encontrou num banquete que esta tapeçaria da manufatura de Porto Alegre Gui Fino trasladou de uma gravura do século XV. Mas parece que a severa inglesa não seduziu logo o temperamento latino de Dom João I, que, com a desculpa de pedir licença a Roma para casar, pois era cavaleiro professo da Ordem de Viz, ia adiando o casamento. Mas o duque inglês não esteve pelos ajustes. Mandou a filha para o Porto, onde estava o rei, e em 2 de novembro de 1387 realizou-se o casamento na sé do Porto, seguido de retumbantes festejos. Detém, para homenagear essa mulher que na Europa teve foros de grande estadista. Adiante. Bem diferente de Filipa de Lencastre, que britanicamente distante das nossas paixões meridionais tem algo de venerável fantasma, era a sua bisneta Dona Leonor de Lencastre, filha do infante Dom Fernando, irmão de Dom Afonso V e de Dona Beatriz, neta de Dom João I e de Dona Filipa. Dona Leonor nasceu em 2 de maio de 1458. Por contrato celebrado em 1473, Dona Leonor casa com o seu primo futuro Dom João II, que sucedeu no trono a seu pai, Afonso V, vindo a ser rainha de Portugal. Mas a personalidade despótica desse rei, que se supõe retratado nesta primeira página do Códice Iluminado, Livro dos Copos, implacável no fortalecimento da soberania real, na reorganização administrativa do Estado e firme na condução da política ultramarina, não ofuscou essa mulher enérgica. E essa energia pôs a rainha ao serviço de uma obra que revela duas grandes preocupações: proteger as letras e as artes e defender os direitos dos desprotegidos. Ainda que este objetivo não se enquadrasse na política do marido, que encarnando a realeza absoluta, ao contrário do fundador da dinastia de Avis, não se apoiava nos pequenos para reprimir os abusos dos grandes, reconheça-se que ela teve todo o apoio do marido para realizar uma obra que beneficiava as classes humildes. Essa obra é o hospital que está na origem da fundação das Caldas da Rainha, onde a ação de Dona Leonor é comemorada nesta estátua de Francisco Franco, erigida pelos pobres de Portugal. E logo em 1500, pouco depois da fundação do hospital, estava concluída a capela anexa, depois igreja matriz, que a rainha mandou construir, um curioso exemplar do primeiro manuelino que dá a Dona Leonor a primazia, segundo o investigador inglês Roche, no seu estudo de Filipa. Teria sido a rainha, que se interessava muito pela culinária, quem a desenhou, segundo um modelo inglês de que copiou as enormes chaminés cônicas sob as quais se assavam bois em grandes espetos. Também a capela foi dotada de um espaço e de decorações que, no conjunto da construção joanina, a distinguem,
assinalando a extrema devoção de Dona Filipa. Tanto mais que é sabido ter sido este passo apanágio das rainhas. E neste conjunto, devoção e cozinha, temos as duas facetas das virtudes domésticas e do fundamento religioso do culto da família de que Dona Filipa se fez exemplo. No leal conselheiro Dom Duarte, um dos ilustres filhos de Dona Filipa, que nesse seu livro se confessa muito ligado à mãe, ao ponto de ter sofrido com a morte dela um choque que psicologicamente o alterou, modificando o seu comportamento, diz que passaram de 100 as mulheres casadas pelos senhores seus pais e que nenhuma delas faleceu em guardar a honra do marido. De facto, a velha lei de Afonso II, que estabelecia o casamento por livre vontade, desaparecia sob uma avalanche de casamentos impostos pelas novas regras morais. Acabavam-se os adultérios, as mancebias, os fidalgos deixavam de jogar, de beber desordenadamente, eram encaminhados para rezas e jejuns. Graças à rainha desapareciam todas as ruindades que se usavam nesta terra. Assim se exprime também Dom Duarte, num sumário que deu a Frei Fernando de Arroteia para este seu pregador fazer a oração fúnebre nas exéquias de Dom João I. Pois foi neste palácio que essa rainha, instauradora da moralização dos costumes, foi chocada por uma transgressão amorosa do seu próprio marido, que teve como cenário esta Sala das Pegas. Nem tudo eram rigores no paço. Dom João apreciava folguedos, considerava bom remédio para o cansaço do entendimento. Isto nos diz no seu livro da Montaria, num desses desafogos, o rei que se usavam nesta terra. Assim se exprime também Dom Duarte, num sumário que deu a Frei Fernando de Arroteia para este seu pregador fazer a oração fúnebre nas exéquias de Dom João I. Pois foi neste palácio que essa rainha, instauradora da moralização dos costumes, foi chocada por uma transgressão amorosa do seu próprio marido, que teve como cenário esta Sala das Pegas. Nem tudo eram rigores no paço. Dom João apreciava folguedos, considerava bom remédio para o cansaço do entendimento. Isto nos diz no seu livro da Montaria, num desses desafogos, o rei beijava furtivamente uma dama. A rainha surpreende-o, lança-lhe um olhar acusador e grave. Enfiado, o rei titubeou. Foi por bem. As damas da corte palraram com pegas, bufando da desculpa régia, que se lê no listel branco que as pegas seguram no bico, neste lindo teto que o rei mandou pintar para castigar a coscovilhice dessas damas. Tal é o episódio que Garrett poetizou no Romanceiro. Foi por bem, lhe disse o rei, seu acordo recobrando. Foi por bem, repete, a pega em torno voando. Por bem, grasna tonta, de má malícia cuidando, com a chocalheira da língua, andar o caso enredando. Em 1415, deu-se neste palácio um acontecimento muito importante que marca o começo da política de expansão marítima. A já planeada expedição de Ceuta é finalmente aqui decidida. Foi num dos momentos dos preparativos dessa empresa marroquina que Dona Filipa teve oportunidade de manifestar o caráter espartano da educação que dava aos filhos. O diálogo que nos é transmitido pelo cronista Gomes Yanes de Zurara
poderá ter decorrido nesta Câmara a pequena Sala das Sereias, onde, ao que me informam, Dom João terá dormido durante as obras que aqui realizou. Senhor? Quero pedir... Eu relevo a obra da rainha, que nele figura com Dom Manuel, entre outras personagens, aos pés da padroeira da instituição, que teve como primeiro provedor Dom Álvaro da Costa, que neste quadro de Garcia Fernandes assiste ao casamento de Dom Manuel com Dona Leonor. Contudo, essa mulher, personificação do amor do próximo, princesa perfeitíssima, para os seus mais devotados biógrafos que a julgaram tanto ou até mais merecedora desse cognome que o seu marido, o príncipe perfeito, sofreu o agravo de uma terrível acusação que escritores e investigadores de grande responsabilidade lançaram sobre a sua memória. Dom João II morreu em Alvor no dia 25 de outubro de 1495, envenenado. Tal é a suspeita que os cronistas Rui de Pina e Garcia de Rezende trazem a lume. E sobre essas suspeitas, Camilo Castelo Branco tece em Narcóticos argumentos que comprometem a rainha, dando-a como instigadora do envenenamento propinado pelo seu médico, Mestre João da Paz. Por sua vez, o cientista Manuel Bento de Sousa, consultado por Oliveira Martins, para fundamentar a tese do envenenamento no livro Príncipe Perfeito que não completou, desvia as culpas de Dona Leonor para as atribuir ao seu irmão, o irmão da rainha, Dom Manuel, que, subindo ao trono por obra criminosa do médico, o teria premiado. Outra é a posição de Brancamp Freire em Crítica e História. Neste estudo, este investigador, pondo em dúvida a identidade do médico que propinou a peçonha, afirma perentoriamente que, fosse quem fosse, o fez, por ordem de Dona Leonor e de seu irmão. Finalmente, nesta polémica, que arrebatou os adversários e os defensores da memória da rainha, nesta polémica fizeram-se ouvir vozes autorizadas de cientistas como Ricardo Jorge e Reinaldo dos Santos, que em diagnósticos retrospectivos desmentiram a morte do rei por envenenamento, dando-a como resultado. Foi por bem. As damas da corte palraram como pegas, bufando da desculpa régia, que se lê no listel branco que as pegas seguram no bico, neste lindo teto que o rei mandou pintar para castigar a coscovilhice dessas damas. Tal é o episódio que Garrett poetizou no Romanceiro. Foi por bem, lhe disse o rei, seu acordo recobrando. Foi por bem, repete, a pega em torno voando. Por bem, grasna tonta, de má malícia cuidando, com a chocalheira da língua, andar o caso enredando. Em 1415, deu-se neste palácio um acontecimento muito importante que marca o começo da política de expansão marítima. A já planeada expedição de Ceuta é finalmente aqui decidida. Foi num dos momentos dos preparativos dessa empresa marroquina que Dona Filipa teve oportunidade de manifestar o caráter espartano da educação que dava aos filhos. O diálogo que nos é transmitido pelo cronista Gomes Yanes de Zurara poderá ter decorrido nesta Câmara
a pequena sala das sereias, onde, ao que me informam, Dom João terá dormido durante as obras que aqui realizou. Senhor? Quero pedir-vos uma coisa que é contrária ao que as mães desejam para os filhos. Arredam-nos elas de trabalhos e trigos. Outra atenção é a minha, que os quero ver arredados de jogos e folganças, preferindo sabê-los metidos em trabalhos e trigos. Encaminhai-os de forma a exercitarem as suas forças e a provarem as suas virtudes na expedição que se prepara. Senhora, grande alegria me dais com esse pedido, mas permiti que vos façam outro. É meu desejo acompanhar vossos filhos, para ser companheiro deles nos perigos que vão correr. Na vossa idade, mais vos convém despender os anos que vos restam em corrigimento do vosso reino e emenda dos vossos pecados. Que já muitos homens matei em guerra, e nada melhor posso fazer ao serviço de Deus do que matar outros tantos infiéis. Apraz-me que em tal propósito vos ponha o serviço do Senhor. Este precioso meio-relevo, a obra da rainha, que nele figura com Dom Manuel, entre outras personagens, aos pés da padroeira da instituição, que teve como primeiro provedor Dom Álvaro da Costa, que neste quadro de Garcia Fernandes assiste ao casamento de Dom Manuel com Dona Leonor. Contudo, essa mulher, personificação do amor do próximo, princesa perfeitíssima, para os seus mais devotados biógrafos que a julgaram tanto ou até mais merecedora desse cognome que o seu marido, o príncipe perfeito, sofreu o agravo de uma terrível acusação que escritores e investigadores de grande responsabilidade lançaram sobre a sua memória. Dom João II morreu em Alvor no dia 25 de outubro de 1495, envenenado. Tal é a suspeita que os cronistas Rui de Pina e Garcia de Rezende trazem a lume. E sobre essas suspeitas, Camilo Castelo Branco tece em Narcóticos argumentos que comprometem a rainha, dando-a como instigadora do envenenamento propinado pelo seu médico, Mestre João da Paz. Por sua vez, o cientista Manuel Bento de Sousa, consultado por Oliveira Martins, para fundamentar a tese do envenenamento no livro Príncipe Perfeito que não completou, desvia as culpas de Dona Leonor para as atribuir ao seu irmão, o irmão da rainha, Dom Manuel, que, subindo ao trono por obra criminosa do médico, o teria premiado. Outra é a posição de Brancamp Freire em Crítica e História. Neste estudo, este investigador, pondo em dúvida a identidade do médico que propinou a peçonha, afirma perentoriamente que, fosse quem fosse, o fez, por ordem de Dona Leonor e de seu irmão. Finalmente, nesta polémica, que arrebatou os adversários e os defensores da memória da rainha, nesta polémica fizeram-se ouvir vozes autorizadas de cientistas como Ricardo Jorge e Reinaldo dos Santos, que em diagnósticos retrospectivos desmentiram a morte do rei por envenenamento. E sobre essas suspeitas, Camilo Castelo Branco tece em Narcóticos argumentos que comprometem a rainha, dando-a como instigadora do envenenamento propinado pelo seu médico, Mestre João da Paz. Por sua vez, o cientista Manuel Bento de Sousa, consultado por Oliveira Martins, para fundamentar a tese do envenenamento no livro Príncipe Perfeito que não completou, desvia as culpas de Dona Leonor para as atribuir ao seu irmão, o irmão da rainha,
Dom Manuel, que, subindo ao trono por obra criminosa do médico, o teria premiado. Outra é a posição de Brancamp Freire em Crítica e História. Neste estudo, este investigador, pondo em dúvida a identidade do médico que propinou a peçonha, afirma perentoriamente que, fosse quem fosse, o fez, por ordem de Dona Leonor e de seu irmão. Finalmente, nesta polémica, que arrebatou os adversários e os defensores da memória da rainha, nesta polémica fizeram-se ouvir vozes autorizadas de cientistas como Ricardo Jorge e Reinaldo dos Santos, que em diagnósticos retrospectivos desmentiram a morte do rei por envenenamento, dando-a como resultado de uma nefrite crónica. É realmente inconcebível que esta mulher, aqui retratada por Malhoa, numa opulência de formas que traduzem a generosidade da sua alma, essa rainha que despendeu os seus haveres em salvar vidas e em acudir aos desprotegidos, fosse a instigadora do envenenamento do marido para apressar a subida ao trono do seu irmão. Mas, sobretudo, por vingança. Clamam os que a envolvem na propinação do veneno, alegando que Dona Leonor tinha fortes razões de queixa deste marido, que morreu pouco depois de dizer: "Não me conforteis, que fui tão mau bicho que nunca me acenaram que não mordesse." O drama conjugal de Dona Leonor foi tratado por Fernando Correia, o médico que estudou a obra da Rainha no Hospital das Caldas e que, como dramaturgo, na sua peça Leonor de Lencastre, Tragédia de uma Grande Alma, a imagina presa de um pesadelo em que o espectro